falácias muito propagada, né? É que é tantas que a gente às vezes perde, né, a quantidade de cabeça, né? Mas uma das falácias que dizem assim, só a congregação só dá certo em lugares em que é só entre os pobres, as pessoas mais simples, né? Os intelectuais, eles não... A pessoa quando fica intelectual, ela sai da congregação. Até tem uma falácia que se você estudar a Bíblia, você sai da congregação. É uma bobagem, mas é o que dizem isso, né? Aí, sei lá, dá certo lá na África, nesse país pobre, mas não dá certo na Europa. Primeiro, a congregação está começando a dar certo lá na Europa, tá? Em 500 anos de deforma protestante, a congregação está começando a dar certo lá, tá? Em 500 anos, a Europa, que era cristã, se tornou ateia, né? Agora a congregação está começando a chegar lá e arrumar a questão. Mas essa falácia é facilmente derrubada. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele nasceu numa manjedoura. Se a gente for para a época de Jesus, a Judeia era a periferia da periferia, tá? E Jesus, dentro desse contexto muito pobre, ele nasceu numa manjedoura. E ele mesmo disse que era mais fácil um rico passar, né, por uma ponta de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. Não que ele está dizendo que ricos não iriam se converter, uma pessoa de grande conhecimento não iria se converter, não era isso, né? A questão era mais com os ricos, era que para o rico era difícil ele se desfazer desse conhecimento. E nós tínhamos várias pessoas que eram inteligentes também, né? Os fariseus, eles tinham grande conhecimento e a maior parte dos fariseus não seguiram a Jesus, tá? Então quer dizer, ricos... Muitos deles não tinham essa humildade de tirar o coração das coisas dessa vida para seguir Jesus. E aqueles que tinham grande conhecimento não seguiam a Jesus, tá? Então, isso daí é uma falácia muito facilmente derrubada, se a gente comparar com Jesus. E se a gente for analisar, muitas pessoas inteligentes, elas converteram Jesus Cristo. Não eram muitos, tá? É assim no ponto de vista comparando com aqueles que rejeitaram. Então vamos comparar aqui os números daqueles que rejeitaram e daqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Aqueles que rejeitaram, a maior parte dos intelectuais da época rejeitaram a Cristo. E nós temos aqueles que aceitaram. Nós temos o caso de Lucas, que fez o evangelho aí, né, de Lucas, que era uma pessoa que com certeza tinha um grande conhecimento. E tem os outros personagens na história também que eram inteligentes e abraçaram o cristianismo. Então isso daí é uma falácia. Agora trazendo mais para a época da congregação cristã no Brasil, nós temos nós temos juízes na congregação, nós temos reitores de universidade, professores de universidade, pessoas que coordenam o centro de pesquisa na congregação cristã no Brasil, teólogos na congregação cristã no Brasil. Então isso é uma falácia muito bem refutada. Então refutamos aí essa falácia intelectual, né? E para terminar, se o evangelho deles é tão verdadeiro, por que eles não conseguem também acertar os pobres? Porque a mensagem de Jesus Cristo, ela se popularizou entre os pobres, mas eu acabei de falar que teve pessoas intelectuais que abraçaram a Cristo. Se esse evangelho reformado, ele é tão bom, por que ele só dá certo entre os intelectuais, vamos colocar aqui entre aspas? Por que ele não dá certo entre os pobres? Porque a mensagem de Jesus Cristo dava certo entre os pobres, né? Então isso é uma falácia já refutada aqui pelo leão, a voz da verdade. Não acredite nessas esse evangelho que prega a salvação por estudos, um evangelho que é descendente da filha da grande meretriz de Apocalipse 17. Viva o evangelho, viva a graça, e a graça está na congregação cristã no Brasil. Vem para a congregação cristã no Brasil, deixa essas falácias deformadas aí.